Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Ricardo aqui daquele jeitão. Mais uma aula de conhecimentos gerais, hoje abordando o tema meio ambiente. Pessoal, estamos em mais uma semana de aulas, né? Gravando aqui para vocês com muito carinho essa aula de meio ambiente. E a aula número 2, temos a aula número 1 disponível aí. Se você não assistiu, assista essa aula. Aqui tem nossas redes sociais, né? Acesse para você conhecer o trabalho, conhecer o material, né? Nós temos metodologias ativas para ajudar você a gabaritar essa prova e conquistar o sonho de ser um servidor público, né? Esse é um concurso muito concorrido, mas sabemos que nem todo mundo está se preparando como você está se preparando para essa prova, né? Você tem se dedicado, você está assistindo às aulas, resolvendo os exercícios, investindo seu tempo, investindo sua energia, né, para conquistar essa vaga, então você vai conseguir, ok? Vamos aqui direto para a primeira questão, lembrando, né, aquele método que eu gosto de fazer, eu gosto de pegar questões da banca e também questões inéditas que eu monto para vocês aí. É claro que estão falando de conhecimentos gerais, essa questão, por exemplo, não vai estar no seu concurso, ele vai repetir a questão. Mas aí tem um tema que nós podemos abordar e uma outra perspectiva, dentro de uma outra perspectiva, esse mesmo tema poderá estar na sua prova e o que vai acontecer? Você vai acertar. Por quê? Porque você está estudando, assistiu a aula e vai acertar essa questão e vai conseguir a sua tão sonhada vaga no seu concurso, certo? Vamos lá então, vamos dar uma lida aqui nessa questão. Dê uma olhada no enunciado, é o concurso da Prefeitura de Várzea da Palma, né? Concurso da Prefeitura de Várzea da Palma, o ano é 2024, e olha a banca, é a sua banca, viu? Olha lá, o fenômeno ocorre na formação de grandes buracos de erosão, causado pela chuva e intempéries em solos onde a vegetação é escassa. Não mais o protege, fica cascalhento, o qual é suscetível de carregamento por enxurrada. Ele está presente em praticamente todo o sul, o sudeste e o centro-oeste do Brasil. O trecho refere-se. Pessoal, olha só, esse assunto é um problema ambiental, né? É um problema que ocorre naquelas regiões onde o solo não tem proteção, né? Imagine isso sendo um solo desprotegido, né? Está desprotegido. Você vai jogar água aqui, o que vai acontecer? A água vai escoar, não tem proteção, né? O que vai acontecer? A água vai escoar. O que é erosão? Erosão é justamente isso. É o transporte da camada superficial do solo, aquela camada importante para a planta, importante para a vegetação, né? Quando o solo está exposto sem proteção, essa camada vai embora e ocorre a perda de solo. À medida que isso vai acontecendo, que isso vai se ampliando, né, o solo está desprotegido, começa pequenininho, essa erosão começa a formar pequenas ravinas, depois pequenos sulcos, aumenta esse buraco até chegar na fase final desse processo. E é isso aqui que eu vou te mostrar agora. Isso aqui, esse buraco enorme, é o processo final da erosão, que a gente chama de vossoroca. Vossoroca. Deixa eu apagar aqui. Vossoroca. É isso aí. Opa. Vossoroca. Tá? Vossoroca é o processo final da erosão. É quando você tem esse buraco enorme e corre um filetinho de água corre dentro desse buraco. O que significa? Significa que esse buraco alcançou o lençol freático. Aí vossorocou. Formou a vossoroca, tá? Pessoal, volte aqui para a questão, me ajude, ó. O trecho se refere ao quê? Ao escoamento da água, ao escoamento de água nas matas ciliares. Opa! Mata ciliar vem de cílio. Cílio significa proteção. O cílio protege o olho. As matas ciliares protegem o solo, protegem os rios. Então, isso aqui não está certo, né? O escoamento da água, o escoamento de água nas matas ciliares, não. As matas ciliares protegem os solos, tá? Protegem os rios.
Protege os rios de um processo chamado de assoreamento do rio. Tá bom? Olha a letra B. As enchentes que ocorrem quando a chuva é forte, abre buracos profundos a ponto de aparecer alto fluxo de água em seu fundo. Pessoal, alto fluxo de água não, tá? E também não está ligado às enchentes. As enchentes é um processo que ocorre principalmente em áreas urbanas, né? E aqui nós estamos falando de uma área agrícola, tá? É um problema justamente de áreas agrícolas, tá? Letra C diz o seguinte: as vossorocas que ocorrem quando o buraco diminui. Vossorocamento é quando o buraco aumenta, né? O solo está desprotegido, começa pequenininho e vai aumentando, até se transformar numa vossoroca. Ok? A letra D diz o seguinte: o trecho se refere às vossorocas que ocorrem quando o buraco aumenta e fica profundo a ponto de aparecer um fio ou filete de água correndo em seu fundo. Letra D de Deus, achamos o gabarito. As vossorocas, pessoal, quando você sabe que aquela área ela se tornou uma vossoroca, é justamente quando esse filete de água é encontrado, tá? Significa que a vossoroca foi tão grave ali que aquele solo encontrou o seu lençol freático, água subterrânea que corre no subsolo da terra, tá? Então, a letra D é a vossoroca. Pessoal, mas é o seguinte, esse não é o único problema dos solos brasileiros, né? As vossorocas não são o único problema dos solos brasileiros. Veja só, listei aqui para vocês, 5 problemas que acometem os solos brasileiros. O primeiro está aqui, salinização. Pessoal, salinização é o excesso de sal no solo, né? A água, ela contém sais minerais. Então, quando esse solo é muito irrigado, é irrigado de maneira exacerbada, o sol aquece a superfície, a água vai evaporando, mas o sal vai se acumulando ali. Então, projetos de irrigação de grande proporção podem provocar a salinização do solo, que é o acúmulo de sal, e podem tornar esse solo infértil, tá? Então, lembra que a salinização está relacionada à irrigação, tá? Irrigação. O segundo probleminha que apareceu aqui é o problema desertificação. A desertificação, como o próprio nome já diz, lembra a palavra o quê? Deserto. A desertificação é um processo, né? Quando é um processo antrópico e natural, né? É natural intensificado por ação antrópica, ação humana, que ocorre principalmente em regiões de pouquíssima precipitação, de pouca chuva. Então, aquele solo onde você já tem pouca chuva e práticas agrícolas inadequadas, então você tem pouca chuva, associa e soma a práticas agrícolas inadequadas, né? Isso vai levar à perda de fertilidade, à perda de solo, a área vai se transformar futuramente em um deserto, tá? Uma região brasileira que corre o risco, né? E os alarmistas, eles dizem que o nordeste do Brasil, ali no semiárido nordestino, corre o risco de se desertificar um dia, tá? A arenização, né? A arenização é um processo natural que também pode ser agravado por ação humana, como todo processo natural. E é um processo que está relacionado não à falta de chuva, como no caso da desertificação, mas sim a uma quantidade maior de chuva. A arenização é a expansão do solo arenoso numa área. Tá? No Brasil, o sul do Brasil tem áreas que estão sofrendo com o processo de arenização. Existem formas de diminuir ou de mitigar esse problema, eles estão fazendo lá, plantando, né, em áreas para evitar a expansão da areia, mas é um processo que o sul do Brasil, extremo sul do Brasil, vivencia. Laterização. A laterização acomete principalmente no Brasil os solos do cerrado. Tá? O que é a laterização? Laterização é o acúmulo de minerais pouco solúveis no solo. Tá? O que acontece? Veja que interessante. O solo ele é composto de minerais. Quando chove, essa chuva lava esses minerais, dissolve esses minerais. Alguns desses minerais são pouco solúveis.
Por exemplo, o ferro e o alumínio. O que acontece? Quando chove, os minerais que são solúveis são dissolvidos pela água e o ferro e alumínio vão se acumulando naquela camada superficial do solo, formando o que a gente chama de canga laterítica, que é uma grossa camada, uma camada bem grossa ali, e ela fica enrijecida, endurecida, e esse solo não penetra a água, né? Então esse solo começa a se desequilibrar, fica infértil e ele vai acabar se tornando uma área de pouca produtividade. Tem como arrumar isso? Tem como melhorar isso. É o que é feito muito no solo do Cerrado, que hoje é uma área de grande produção, principalmente de soja no Brasil. Tem solos laterizados, porém há métodos que podem melhorar a questão da laterização e o rompimento dessa canga laterítica e a correção da acidez desses solos do Cerrado, tá? Lixiviação é um processo de lavagem de minerais no solo, né? A lixiviação vai acontecer muito na região da Amazônia, onde você tem muita chuva, né? Muita chuva, o que vai acontecer? Muita água, os minerais são todos dissolvidos, então eles são transportados, eles são levados para camadas mais profundas do solo ou eles vão escoar superficialmente, tornando aquele solo pouco fértil também, tá? É o solo da Amazônia, você já deve ter ouvido falar isso, que ele é pouco fértil, graças ao processo de lixiviação que acontece lá, tá? Então lembra aí desses probleminhas que ocorrem nos solos do Brasil, associado também à erosão, né? Que provoca o vassourocamento, beleza? Olha a questão número 2, é uma questão inédita, é uma questão que envolve meio ambiente, uma questão também que é atual, né? Uma questão contemporânea, tá? Porque trata de um acordo climático que está em vigor, apesar dele ter entrado em vigor em 2016, assinado em 2015, entrou em 2016, ele está em vigor. Qual acordo? Não sei, vamos ler aqui. Representa um compromisso mundial, cuja meta é não permitir que o aumento da temperatura média do planeta ultrapasse 2 graus. Esse acordo foi assinado por 195 países em 12 de dezembro de 2015, após várias negociações, entrando em vigor em 4 de novembro de 2016. É um compromisso mundial que propõe metas para a redução da emissão de gases do efeito estufa. Pessoal, é o seguinte, o aumento da temperatura, né, que a gente chama aí, as mídias, né, chamam de esse aumento da temperatura. Opa, não era isso que eu queria escrever. Eu queria escrever aquecimento global. Né? Aquecimento global é o aumento da temperatura do planeta. Então anote aí, você que gosta de fazer suas anotações, aquecimento global. O aquecimento global, pessoal, que é provocado, segundo a maioria dos cientistas, né, por ações antrópicas, né, ações humanas. Então, ações antrópicas, o ser humano que tem provocado o aquecimento global. O aquecimento global que tem alterado a dinâmica climática do planeta, provocando chuvas intensas em alguns lugares, secas severas em outros, aumentando os incêndios florestais, porque a atmosfera fica mais quente, alterando a dinâmica das estações do ano, né? É realmente uma verdadeira bagunça no clima e, segundo a maioria dos cientistas, é provocado por atividades humanas, como emissão de gases na atmosfera. Então, quando a gente anda muito de carro, qual o combustível que você coloca lá no seu carro? É isso aí, é um combustível de origem fóssil, né? De origem do petróleo. Isso queima e gera gases na atmosfera, tá? A produção de energia em usinas termoelétricas também vai emitir gases, que também vai provocar o aquecimento global, tá? A pecuária, né? Porque o boi, o animal, o boi, ele é ruminante, então ele emite lá na sua flautulência, ele emite um gás que é o metano, que ele é um gás estufa também, tá? Mas os países estão se articulando, estão negociando acordos para diminuir a emissão desses gases, tá? O acordo citado nesse texto, que foi lá, né, em 2015, os países fizeram, né, 195 nações estavam lá, assinaram, né, numa reunião organizada
pela ONU, Organização das Nações Unidas. Que acordo é esse? Letra A diz que foi o Protocolo de Montreal. Não, esse Protocolo de Montreal, ele até é um acordo também climático, mas ele é um acordo que se refere aos buracos na camada de ozônio. Tá? O Protocolo de Montreal foi um acordo lá dos anos 80 para diminuir os buracos na camada de ozônio. Tá? Naquela época, o problema ambiental que se falava, que era notório, que era discutido, o problema era os buracos na camada de ozônio. E naquela oportunidade eles proibiram um grupo de gases chamado CFC, que são os clorofluorcarbonetos, no Protocolo de Montreal. Inclusive, esse acordo é considerado o acordo de maior sucesso na história até agora, tá? Mas não foi o Protocolo de Montreal. Nós estamos atrás de um acordo para frear o aquecimento global. IPCC, não, isso não é um acordo. O IPCC é o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas. O que é isso? É uma espécie de organismo internacional onde reúne mais de 1.000 cientistas que alimentam esse painel com estudos sobre o aquecimento global. Esse painel é muito importante porque ele vai revelar as pesquisas, né, sobre se o planeta está esquentando, quais são as reações do planeta, quais são as consequências, né, o aumento do nível dos oceanos, as mudanças climáticas. Então, esse painel é extremamente importante para orientar justamente as políticas públicas praticadas pelas nações, tá? Então, não é IPCC. Letra C, crédito de carbono. Não é o crédito de carbono também. É um mecanismo que existe, tá? O crédito de carbono, que é mais ou menos assim, é uma moeda, mais ou menos uma moeda, uma espécie de moeda simbólica, onde um país e empresa que polui pouco vende a sua cota de poluição para outro país e outra empresa, tá? Que não consegue cumprir sua meta. Tá? Então, o crédito de carbono funciona desse jeito. Letra D diz que é o Protocolo de Quioto. Protocolo de Quioto é um acordo também real, só que ele foi assinado em 97, salvo engano, tá? Não é o Protocolo de Quioto, apesar de ter sido um acordo famoso também. Ficamos com o Acordo de Paris. O Acordo de Paris é o acordo vigente, é o acordo climático assinado em Paris em 2015, né, por várias nações. Deu uma polêmica porque os Estados Unidos depois se retirou do acordo, né? E depois o presidente Joe Biden voltou para esse acordo. Mas, enfim, o Acordo de Paris é o acordo vigente que trata sobre a redução da emissão de gases de efeito estufa. Não esqueça, Acordo de Paris, tá? Questão número 3, olha lá. Prefeitura de Limeira do Oeste, nossa Cotec aí aparecendo para vocês, tá bom? As diversas agressões ao meio ambiente vêm gerando consequências, inclusive, que afetam a vida de vegetais e animais. Essas agressões podem, inclusive, comprometer a continuidade da vida na Terra. Torna-se fundamental encontrar formas de produção de mercadorias e geração de serviços que possibilitem o desenvolvimento econômico aliado à conservação dos ecossistemas naturais e à redução das fortes desigualdades. A teoria identificada no texto é denominada de... Pessoal, olha que interessante, né? O planeta ele está vivendo uma beira de um colapso ambiental, segundo um grupo de cientistas, certo? E esse colapso ambiental tem a ver com o estilo de vida humana, com a forma como o ser humano interage com os ecossistemas. Quer dizer, como é que o ser humano interage com os ecossistemas? De maneira predatória. Ele enxerga os ecossistemas, os recursos, como infinitos, e a gente passou a explorar esses recursos, especialmente a partir da primeira Revolução Industrial, de maneira muito predatória, consumindo os recursos de maneira voraz, sem pensar no amanhã. E isso acabou gerando reações, né? O planeta reagiu a várias mudanças no clima, as estações estão sendo alteradas, né? Queimadas, ondas de frio, ondas de calor, derretimento das calotas polares, enfim, uma série de reações têm sido acompanhadas pelos cientistas e é cada vez mais certo de que atividades humanas estão contribuindo para esse processo. Tá, ok. Mas aí, nos anos 80, surgiu um conceito, uma ideia de o seguinte, olha, podemos continuar a nossa vida no planeta, a gente pode continuar nosso desenvolvimento
explorando os recursos de maneira equilibrada. Eu tenho que buscar um equilíbrio entre desenvolvimento econômico e preservação ambiental, além de justiça social, né? Quer dizer, eu preciso continuar vivendo, o ser humano precisa continuar comendo, precisa continuar existindo, consumindo os recursos. Porém, os recursos são finitos, então as gerações futuras também têm necessidade de continuar. Então, para isso, o que foi desenvolvido? Um modelo de desenvolvimento que equilibra economia e preservação ambiental. Um sonho, né? Além da justiça social. Que conceito é esse? Olha lá, letra A, desenvolvimento sustentável, sustentabilidade, né? Em grosso modo, significa vou consumir os recursos, guardando também para gerações futuras poderem utilizar, tá bom? Ok. E a nossa quarta questão e última da aula 2 de meio ambiente, ela traz o tema hidroeletricidade. Olha lá, a hidroeletricidade, né, ou hidroeletricidade mesmo, tem sido a principal fonte de geração do sistema elétrico brasileiro por várias décadas, tanto pela sua competitividade econômica, quanto pela sua abundância deste recurso energético a nível nacional. O Brasil dispõe de um sistema gerador com capacidade instalada de 150 gigawatts, com predominância hidrelétrica. Essa predominância decorre da extensa superfície territorial, com muitos planaltos e rios caudalosos. Sobre as hidrelétricas, gente, nós sabemos que há diversas formas de se produzir energia. Existem fontes que são renováveis e fontes que não são renováveis. Existem fontes que poluem, fontes que não poluem. Existem fontes mais baratas, fontes mais caras, né? Enfim, o Brasil é um país privilegiado nesse sentido, porque nós temos uma grandeza territorial que é a quinta maior do planeta. Além disso, temos água em abundância e um relevo de planalto, que é uma condição para você produzir eletricidade a partir da água, né? Esse rio tem que correr sobre um relevo mais planalto. Se for um rio plano, não é muito legal para produzir, porque a água vai passar muito lentamente por ali. O Brasil tem muito sol, então você também pode produzir energia solar, inclusive está crescendo muito no Brasil, porém ainda é uma energia cara. Então, ela é uma fonte de energia que a médio e longo prazo poderá se tornar uma fonte mais popular. A gente tem energia eólica, que é produzida a partir do vento, né? Energia de biomassa, né? A gente tem diversas formas de energia. E tem as energias que não se renovam, né? Petróleo, carvão, o gás, a energia nuclear também, que é uma energia não renovável e muito cara. Enfim, há uma diversidade muito grande de fontes de energia e o Brasil, lembra disso, é um país privilegiado do ponto de vista natural por ter uma matriz energética muito renovável, tá? Ok, mas a questão é sobre as hidrelétricas, que prevalece no Brasil quando o assunto é produção de energia elétrica, tá? Produção de energia elétrica no Brasil, a maior parte da nossa energia é produzida em hidrelétricas, que tem vantagens e tem desvantagens. Então, olha, sobre as hidrelétricas, não provocam qualquer impacto ambiental ou social, por isso são maioria no território brasileiro. Opa! Provoca impacto ambiental e social. As grandes hidrelétricas, para serem construídas, são construídas barragens, e essas barragens alagam áreas, pessoal. Então, alaga a área de moradia, às vezes tem que remover populações daqueles lugares, alaga a área de floresta, pode alagar áreas de produção agrícola, pode alagar sítios arqueológicos, enfim, as hidrelétricas provocam impacto ambiental e provocam impacto também social. Lembrando que no Brasil, uma hidrelétrica aí que ficou famosa pelas discussões envolvendo seus impactos há pouco tempo atrás foi a usina hidrelétrica de Belo Monte, construída no rio Xingu, na bacia amazônica, tá? Essa é uma hidrelétrica que gerou muitas polêmicas em sua construção, porque gerou impactos na região, e é uma região indígena. Isso gera problema, né? Porque é uma comunidade tradicional extremamente protegida, e a hidrelétrica de Belo Monte, ela trouxe sim os seus impactos positivos, mas também gerou impactos negativos.
A outra hidrelétrica famosa no Brasil, além de outras, mas vou destacar duas, a de Belo Monte primeiro e a de Itaipu, usina binacional de Itaipu, construída no sul do Brasil, perdeu o título de maior usina hidrelétrica do mundo para a usina chinesa de Três Gargantas, mas continua gerando muita energia, inclusive há pouco tempo atrás bateu o recorde, né? Gerou mais energia do que a gigantesca usina de Três Gargantas lá chinesa, tá? Construída na bacia do Rio Paraná, a hidrelétrica binacional de Itaipu. Então, letra B agora, considerada fonte não renovável, tem seu custo onerado, né? Fica mais caro pelo valor da matéria-prima. Pessoal, olha só, a água é um recurso renovável, tá? Então, isso está errado, a água é um recurso renovável. Outra coisa, as hidrelétricas têm custo relativamente mais barato que outras fontes de energia, beleza? Letra C. Por conta da regularidade das chuvas no território brasileiro, seu custo para o consumidor final se manteve estável na última década. Pessoal, olha que interessante. Você em casa, conta de luz está estável nas últimas décadas, nos últimos tempos? Não. Bom, o Brasil é um país tropical. E como um país tropical, existem períodos que tem chuva e períodos sem chuva. Sem contar que o próprio aquecimento global, que a gente acabou de comentar aí, tem alterado dinâmicas climáticas. E o Brasil, recentemente, passou por algumas ondas de seca, algumas crises hídricas, que diminuíram o reservatório das águas de hidrelétrica. Quando a gente tem um período de seca no Brasil, os reservatórios diminuem, a conta de energia fica mais cara. Por quê? Porque é preciso, dado o fluxo de água, para gerar energia elétrica. Quando você não tem essas cheias, né, os reservatórios cheios, o Brasil tem que acionar usinas termoelétricas. E uma usina termoelétrica, que é uma usina que funciona à base de petróleo, de óleo diesel, de carvão mineral, de gás natural. E aí é uma energia mais cara, além de ser uma energia poluente, tá bom? Então lembra disso. Por que vem lá aquele esquema das bandeirinhas na sua conta de energia? Quando a bandeirinha alterar sua cor em vermelha, em amarela, laranja, aí significa que algumas hidrelétricas brasileiras estão desativadas, estão desligadas, e termoelétricas estão sendo ativadas, tá bom? Então a letra B não está correta. Letra D é fonte renovável. É uma fonte renovável. É mais barata se comparada a outras fontes? É mais barata se comparada a outras fontes. No entanto, está associada a impactos de ordem ambiental e social. Com certeza, a gente acabou de falar, quando uma hidrelétrica é construída, isso acarreta impactos ambientais e sociais. Então, encontramos o gabarito letra D de Deus. Pessoal, essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham aprendido, né? Espero você aqui para a nossa próxima aula. Se você não assistiu a aula Meio Ambiente 1, assista lá a aula Meio Ambiente 1. E essa aí foi a aula Meio Ambiente 2. Um abraço, fique com Deus. Até logo.